A missão de Jesus continua. Transferida de geração em geração, ela continua por meio da sua igreja e dos seus discípulos espalhados ao redor de todo o mundo. De braços abertos, avançamos das cidades para as nações, acolhendo o órfão, atendendo a causa do estrangeiro e cuidando de tudo aquilo que Deus nos deu, vivendo pela missão de ganhar todas as pessoas para Jesus. Hoje, em nossa segunda mensagem, iremos ser ministrados a amar as pessoas sem Jesus no mundo e o quanto nós precisamos ser agentes missionários do amor de Deus em todos os lugares. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo app Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Amém? Bom, meu nome é Paco Lopes, sou um dos pastores da Igreja da Cidade e é uma alegria e uma bênção poder estar com vocês aqui essa manhã, nessa segunda mensagem da série. Como vimos no vídeo da abertura, essa segunda mensagem dessa série Amor em Movimento. E como você percebe, eu não sou brasileiro, então meu cérebro está trabalhando 100% para poder trazer o melhor português possível. Mas se você não entender alguma coisa do que eu falar, pergunta para o irmão que está ao seu lado e fala: o que ele disse? Se o irmão também não pegou, pergunta para o Espírito Santo: Senhor, me revela o que esse homem quis falar. Mas é uma bênção podermos ser família e igreja e estar juntos em todos os momentos, desde cedo. Ontem tivemos uma celebração para as crianças extraordinária aqui na nossa igreja. Se você veio, você sabe do que eu estou falando. Hoje vamos ter 4 celebrações abençoadoras, não somente em português, também estamos tendo celebrações em inglês e em espanhol. Você sabia disso, igreja? Durante esse dia estão vindo pessoas que falam inglês, estão vindo pessoas que falam português, estão vindo pessoas que falam espanhol, e todas estão recebendo a boa mensagem do Senhor. Aleluias! Isso é algo que é extraordinário e único, e você faz parte disso. Então essa série de mensagens, ela quer nos levar a viver de uma maneira tão poderosa que nós não paremos de levar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Essas 4 mensagens vão nos levar a amar as pessoas sem Jesus na nossa comunidade, amar aqueles que estão na nossa cidade e não conhecem Jesus. Essa mensagem vai nos levar a amar as pessoas sem Jesus no mundo, que vamos estar falando hoje. Como amar as pessoas que estão do outro lado do mundo, talvez em outra cultura, em outro país. Também vamos ver amar as pessoas com necessidades especiais, e como nós podemos incluir elas na nossa vida e na nossa igreja. E vamos concluir a série de mensagens amando ver Cristo formado dentro de cada pessoa, porque esse é o objetivo, é discipular, é trazer aquilo que a essência de Jesus na vida das pessoas, ver Jesus formado na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que estão no nosso redor. Então como igreja saudável, nós temos que entender que nós somos um monumento. Uma igreja saudável é uma força em amor em movimento. Somos uma força de amor em movimento. Pensa quantas pessoas tem aqui nesse momento. Olha só, olha para a sua direita e para a sua esquerda. Olha quantas pessoas temos nessa manhã aqui. Se nós estamos juntos e fazemos algo juntos, somos uma força extraordinária. Agora, se nos dedicamos a amar da mesma força, com a mesma paixão, pensa o impacto que esta cidade pode ter, saindo toda essa multidão das 8 da manhã da Igreja da Cidade, prontos para amar a São José dos Campos, na padaria, no mercado, no meu prédio, no parque, no shopping, onde eu for. Nós vamos impactar com o amor de Jesus onde nós formos, se nós escolhemos assim. Então é nossa responsabilidade
entender que somos uma força de amor em movimento. Veja você mesmo dessa maneira enquanto sair dessas portas mais tarde, como o amor de Jesus carregado para levar a outras pessoas. O amor cristão, ele deve ser visível em ações, em palavras e em atitudes. Ações, palavras e atitudes. Tudo aquilo que você faz, fala quem você acredita. Tudo aquilo que você diz, fala aquilo que você acredita. E suas atitudes demonstram aquilo que você acredita. Então é importante que você e eu cuidemos e entendamos isto. As minhas ações lá fora, pode ser que pessoas do meu vizinho, no meu bairro, no meu prédio, nunca tenham lido a Bíblia, mas eles estão lendo a sua atitude todos os dias. Eles estão lendo o jeito que você trata a sua família e seus filhos. Eles estão lendo o jeito, inclusive, como você se veste e o que é que você fala, o que é que você come. Porque naturalmente a luz brilha nas trevas e chama atenção. Então você, onde você está, é exemplo. E é muito importante que entendamos isso. Amém? Antes de continuarmos a entrar na mensagem, quero te lembrar que essa igreja, o objetivo de amar é porque o amor une a igreja. Precisamos primeiro estar unidos aqui entre irmãos e irmãs, estarmos unidos na mesma visão, no mesmo coração, numa mesma missão. Esse amor abençoa aos que estão sem Jesus na nossa comunidade, porque se nos amamos, então vamos poder amá-los também. E esse amor também alegra o coração do nosso Pai. Esse amor alegra o coração de Deus ao ver os seus filhos e suas filhas amando-se e amando aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, queremos cultivar novos relacionamentos nessa série de mensagens, que você cultive novos relacionamentos, não somente com aqueles que estão dentro da igreja, mas também que você comece a alcançar aqueles que estão fora da igreja. Que você realize atos de amor, atos de bondade. O que eu e você podemos fazer no nosso dia a dia para demonstrar que amamos as pessoas que estão ao nosso redor? Pequenos atos de amor que vão transformar ou mudar muito o dia das pessoas ao nosso redor. E servir melhor a Deus por meio das pessoas. Eu quero chamar um vídeo para assistirmos aqui e depois continuamos com a mensagem. Um vídeo sobre missões. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden. Mas o pecado interrompeu esta união. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer comida, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o evangelho para um povo que não é o deles. Então Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande, eu preciso de alguém pronto a semear a semente, arar a terra, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir treinar, para multiplicar as colheitas e responder o chamado e pagar o preço. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo, lavando os pés dos pobres, cuidando dos doentes e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém para visitar o prisioneiro, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira com uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então Deus criou o missionário.
Deus disse que Ele precisava de alguém que acreditasse que os olhos cegos podem ver e pés mancos podem andar, e que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite, com gemidos inexprimíveis de súplicas, para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdadeira identidade, alguém ardendo com amor, cheio da verdade, alguém que radiantemente reflita a glória de Deus. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de ser perguntado, alguém que iria a ilhas distantes, desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas para alcançar o inalcançável, que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles iriam crer nele se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão a não ser que alguém pregue? E como pregarão a não ser que sejam enviados? Então Deus fez o missionário. É muito importante entendermos a responsabilidade de amar as pessoas sem Jesus no mundo. Às vezes, com o dia a dia em nossas atividades, focamos muito e tendemos a focar naquilo que está aqui perto, aquilo que conseguimos ver, sentir, tocar, mas esquecemos das pessoas que estão do outro lado do oceano, aqueles que estão talvez em Norte-América, aqueles que estão mais ao sul de nós, aqueles que estão em outras partes do mundo, mas Deus não esquece. E nós precisamos ter um coração para amá-los, orar por eles, interceder por eles, mas também ir e abençoar, ir e ensinar, ir e cumprir a grande comissão. Vamos ler juntos Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui nós estamos vendo algo muito específico de Deus. Deus está nos dando um chamado divino, uma missão. Naquela época não era só para os apóstolos, mas também para todos nós que cremos em Jesus Cristo. A responsabilidade e o poder de ser testemunhas de Jesus, desde onde estamos até os confins da terra. Em Mateus 28, versículos 19 e 20, temos a grande comissão que diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então vemos aqui a grande comissão. Deus dá aquela responsabilidade: vocês vão ser as minhas testemunhas, mas também diz a grande comissão: ide e vai e anuncia aquilo que vocês têm crido, vão e façam discípulos de todas as nações. Não fomos feitos para ficar quietos no mesmo lugar. Missões é um movimento de amor, é um movimento de levar que nós temos recebido, e nós podemos compartilhar isso com as pessoas que estão longe de nós. Nós precisamos entender que somos parte dessa comissão. Essa grande comissão não é somente para os pastores aqui, essa grande comissão é para você também. E vamos entender e vamos ver como podemos fazer isso. Talvez você nunca ouviu falar do México, ou conhece poucas coisas do México. Eu sou do México, eu tenho aproximadamente 9 anos morando aqui no Brasil.
Mas a realidade que o México vive em relação ao Evangelho é muito diferente da realidade que o Brasil vive no Evangelho. É muito diferente. O México está no número 49 dos países mais perseguidos do mundo. Lá o catolicismo tomou uma força tão grande que virou parte da identidade do mexicano. Então, para ser mexicano, você tem que ser católico. Se você não é católico, então você não é mexicano, mas não é um católico igual que no Brasil. Lá existe a adoração à Santa Morte. Quantos já ouviram disso? A Santa Morte, que eles chamam, eles adoram, incluíram dentro da teologia católica, afirmando que a morte está acima de Jesus e de Maria, porque a morte levou a Maria e levou a Jesus. Então eles acreditam nisso. Tem uma festa de 15 dias para os mortos. É uma realidade muito complicada e diferente do que nós vivemos no Brasil. Então, quando nós entendemos que somos parte da resposta dessas pessoas, nós precisamos tomar ação. Não podemos ficar do mesmo jeito que nós estamos. Não podemos ficar do mesmo estilo de vida que nós estamos vivendo até agora. Nós precisamos entender que o chamado é para mim, é para você, é para quem está do seu lado, é para aqueles que estão atrás de você, na frente, aqueles que vão vir na celebração das 10, da celebração das 17 e 19, e todos aqueles que dizemos Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É hora de colocar as mãos para trabalhar e os pés para andar. Amém? Então, para amar as pessoas do mundo, primeiro, creia na autoridade e poder do Espírito Santo. No começo do versículo 8 de Atos 1 diz: mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Receberão o quê? Poder. Então, evangelizar ou ir para as nações, ser um missionário, levar as boas novas, não está baseado na minha força ou na minha capacidade humana, não está baseado na minha inteligência, mas está baseado no poder sobrenatural que o Espírito Santo deposita sobre mim e sobre você, para então ir e falar, para então ir e amar, para então ir e levar o sobrenatural naquela região, porque nas nossas forças somos limitados, mas nas forças daquele que nos enviou não existe nada impossível, não existe barreira que nos detenha, não existe montanha maior que Ele. Então é na sua força, não na nossa. Isto é uma chave importante para você evangelizar. Sabe, eu sou muito introvertido. Para mim falar é algo não muito fácil. Eu posso ficar quieto no lugar onde eu estou rodeado de pessoas e não falar uma palavra. Se eu falo oi, é muito para mim. Então, quando eu entendi que eu tinha que falar e evangelizar, foi difícil, porque eu tinha que falar com pessoas desconhecidas. Simplesmente falar com outros já era um desafio. E teve um dia que eu falei: Jesus, eu preciso falar, mas eu não consigo, Senhor. O Espírito Santo ajuda-me a fazê-lo. E então o Espírito Santo começa a fazer tudo o sobrenatural. Não se preocupe em saber como falar, o que falar e quando falar. Se preocupe em estar cheio do Espírito Santo. Se ocupe de estar satisfeito no Espírito Santo e dizer: estou pronto, Pai, e eu quero ir com tua ajuda. Eu preciso da tua força para vencer as minhas limitações, porque evangelizar é uma obra divina. Evangelizar é uma obra divina, não é humana. É por isso que hoje estamos aqui, porque homens e mulheres têm sido fiéis ao chamado e têm sido fiéis ao Espírito Santo, e eles trouxeram a palavra até o Brasil, eles trouxeram a palavra até o México, eles levaram a palavra para todas as outras nações, e pessoas como nós recebemos as boas notícias, entendemos e recebemos esse amor, e por isso hoje estamos aqui. Porque homens e mulheres creram no poder do Espírito Santo. Você também tem esse mesmo poder sobre você. Fala, toca seu coração e fala: eu tenho esse poder aqui. Segundo, para amar as pessoas do mundo, entenda a abrangência do testemunho do Evangelho. Como disse aí, serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra.
nós podemos dividir esse versículo em duas partes. A primeira parte falando de Jerusalém, Judeia e Samaria. A ordem das cidades que Jesus colocou aqui era uma cidade expansiva, ou seja, começando onde estamos, em Jerusalém, indo para as cidades mais próximas, que é Judeia, e então um pouquinho mais distante, que é Samaria. Nós não precisamos começar indo para o outro lado do mundo para começar a evangelizar. Nós temos tudo o que precisamos já no Espírito Santo e podemos começar hoje e onde eu estou, porque é aí que eu começo a anunciar e a compartilhar com os meus vizinhos e as pessoas. Então quando eu começo a ser fiel aqui, então eu vou ser fiel lá também. Muitos sonhamos, e muitas pessoas sonham com ir fazer missões lá, África, na Ásia, em outros países, talvez em Centro-América, mas não estamos nem acostumados a amar e fazer missões aqui mesmo, na nossa cidade. Nós precisamos começar aqui, onde nós estamos, com aqueles que conhecemos. Nós precisamos amar aqueles que estão ao nosso redor. Como eu comentava, no México, na minha escola, sempre, desde o ensino médio, desde que era criança, ensino básico, de 6, 7 anos, eu estava acostumado a ser o único crente na minha sala inteira. Sempre, até a faculdade foi quase assim, o único crente na minha sala inteira, de 30, 40 crianças por sala. E eu já sabia que eu ia ser lá como o solitário, porque lá quem é crente rejeitado. Então eu tinha que ganhar a amizade deles, e Deus me deu graça e tive muitos amigos, mas eu era o único crente em toda a sala, e era muito fácil distinguir, porque o crente não fala palavrão na minha idade, não. Então eu percebia, todo mundo fala palavrão aqui, meu Deus, eu não falo palavrão. Eu não falo do jeito que eles falam. Eles contavam o que eles faziam em final de semana, e eu contava que eu ia para a igreja no final de semana, e eles ficavam estranhos. Eles perguntavam, por que você não fala do jeito que nós falamos? Por que você não age do jeito que nós falamos? E então, quando eu estou lá, chegou um momento que eu conheci Jesus, eu entendi de fato Jesus, eram uns 9, 10 anos. Eu falei, eu preciso falar para os meus amigos daquilo que eu conheço. E eu tinha muito medo, muita vergonha, mas eu precisava falar. Então eu pedi ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me trazer sonhos dos meus amigos, coisas que eles estavam vivenciando nas suas casas, que somente eles sabiam. Então Deus me revelava, e eu ia lá e eu falava com uma vergonha assim, eu tive um sonho contigo, e isso está acontecendo com você? E o meu amigo começava a chorar, e ele falava, isso está acontecendo comigo. E eu falava, então, eu só sei que Jesus te ama, eu só sei que Jesus tem uma esperança para ti, vem comigo para a igreja. E comecei a falar com aqueles que estavam ali na minha sala, porque sabia que essa era a minha responsabilidade. Obviamente teve muitos que me rejeitaram, teve muitos que me insultaram, teve muitos que não queriam ficar perto de mim, mas é preço de seguir a Jesus. Hoje em dia, Deus tem me levado para muitas nações, mais de 10 nações, pregando o seu evangelho para pessoas que não conhecem Jesus, e para lugares que nunca imaginei que eu andaria, mas eu estive primeiro disposto a pregar o evangelho onde eu estava com meus pés plantados. As grandes conquistas vêm com os pequenos começos, e nós podemos experimentar as grandes conquistas que Deus tem para nós. A segunda parte é até os confins do mundo, da terra. Como nosso pastor Calito diz, somos uma igreja local, da cidade para as nações. Então eu não posso perder de vista as nações, eu não posso deixar de interceder e orar por aqueles povos. Eu preciso começar onde eu estou e começar a fazer meu trabalho, e deixar que Deus abra as portas para então um dia eu poder ir até outros lugares, outras nações, e evangelizar essas pessoas e compartilhar com elas a salvação, porque a salvação é acessível para todos, para todo povo, para toda língua, para toda cultura. A salvação é para todos. Terceiro, para amar as pessoas do mundo, entenda a urgência da missão. Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, dentro dos 5 propósitos que temos na igreja, evangelizar é aquele que está com tempo de validade. Porque nós não vamos evangelizar no céu, nós somente vamos evangelizar aqui na terra. E quando nós evangelizamos, existe uma transformação. A urgência é: o mundo está morrendo, as famílias estão destruindo, as jovens se estão suicidando, as pessoas estão vivendo em depressão e em ansiedade, estão vindo tanta maldade nesse mundo. A urgência é: nós temos a resposta. Nós temos a resposta à dor que esse mundo tem. Quando nós levamos o evangelho, quando nós levamos as boas novas para alguém, essa pessoa é transformada. Quando essa pessoa recebe Jesus. Quantos aqui têm um testemunho de antes de Jesus e depois de Jesus? Deixa eu ver as mãos. Antes de Jesus e depois de... Você não mudou quando você conheceu Jesus? Tudo muda, tudo é transformado. Então, quando nós levamos o evangelho, essa pessoa é transformada, a sua família começa a ser transformada, a sua casa começa a ser transformada, a família do outro começa a ser transformada, e essa soma de transformação vão afetar e transformar a comunidade. As comunidades, as cidades, as nações são afetadas pela pregação do evangelho. É urgente que nós como igreja levemos as boas novas para todas as pessoas. E lembre-se que nós não estamos sozinhos, nós estamos com o apoio dos reis dos reis. Porque ele conclui essa mensagem aí, versículo 20, dizendo: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, quando nós vamos evangelizar, quando nós compartilhamos a nossa alegria, quando nós compartilhamos quem é Jesus, quando nós amamos aqueles que estão ali sem Jesus, Ele mesmo vai na nossa frente, Ele mesmo faz o sobrenatural, Ele mesmo toca os corações, Ele se encarrega de transformar o impossível em possível. Nosso trabalho é caminhar e abrir a boca e abrir os braços e amar. Ele vai conosco. Quarto, entenda o chamado global ao discipulado. Jesus não nos pede apenas para fazer convertidos. Não termos uma lista de convertidos, de quantos convertidos. Jesus nos pede para fazermos o quê? Discípulos. E um discípulo é aquele que segue, que aprende e que obedece a Cristo. Um discípulo é aquele que segue, que aprende e que obedece a Cristo. Então, se eu quero formar discípulos, primeiro tenho que ser um discípulo. Então, se eu estou chamado a formar discípulos, eu tenho que saber o que eles precisam fazer. Eles precisam seguir, aprender e obedecer a Cristo. Esse chamado é global para todas as pessoas do mundo. Eu posso fazer discípulos no Brasil, eu posso fazer discípulos no México, eu posso fazer discípulos na África, eu posso fazer discípulos nos Estados Unidos, mas eu preciso estar pronto para fazer discípulos lá. Uma vez eu falava, tinha 16 anos, eu queria deixar a escola. E eu falei: pai, não vou mais estudar, eu vou fazer missões. Eu vou fazer missões lá na África. Eu estava com um grupo de missionários prontos para irmos. E eu falei: pai, eu vou deixar a escola. E vai falar. Meu pai me pegou aqui da minha orelha, como os pais, não sei quantos desses pais tiveram. Ele pegou a minha orelha, me levou até o sofá, me sentou na minha frente e falou: você não vai fazer nada disso agora. Porque o que você vai compartilhar com ele se você ainda não está preparado? Você vai terminar a escola, você vai fazer faculdade, e você vai estar pronto para ir para qualquer lugar que Jesus te mandar. E aí ele me perguntou: para onde você quer ir? Para a África. Você fala inglês para levar o evangelho lá? E eu falei: estou falando um pouquinho. Para onde você mais quer ir? E eu percebi, como que eu quero levar o amor se eu não estou pronto? Hoje, o domingo para mim, hoje eu prego em 3 idiomas. Depois aqui vou pregar em inglês e depois vamos pregar em espanhol. A maioria dos domingos eu prego em 3 idiomas. E é graça de Deus. Mas eu quero estar pronto para onde Ele me levar. E eu fiz uma oração recentemente, encontrei os ucranianos. Quando recebemos os ucranianos, eu não entendi nada, porque eles também não falavam inglês. Eu falei: Jesus, se o Senhor quer que eu aprenda ucraniano ou russo, me fala, porque eles precisam saber de Ti. Para onde Deus está colocando o seu coração que você vai? Para onde Deus está colocando os seus filhos para ir?
nos preparemos para ir de maneira global. E por último, creia, para amar as pessoas no mundo, creia na promessa da presença de Jesus. E eu estarei sempre com vocês. A presença de Jesus é tudo o que nós precisamos. É a presença de Jesus que transforma os corações. É a presença de Jesus que faz os milagres. É a presença de Jesus que ainda os corações mais difíceis, quando se encontram com a presença daquele que é todo-poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nada é impossível acontecer. E eu não sei como você está em relação a essa presença. Você tem noção de que justamente agora Jesus está aqui? Traça consciência a isso agora. Porque a palavra diz: onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, aí eu estou. E Ele está aqui. E onde Ele está, o impossível é natural e é possível. Onde Ele está, aquilo que parecia que não podia ser feito, é feito. Onde Ele está, os milagres acontecem. Onde Ele está, a esperança nasce novamente. Onde Ele está, a alegria nasce novamente. Onde Ele está, os casamentos restauram novamente. Onde Ele está, a relação entre filho e pai e mãe se une novamente. Onde Ele está, o céu está. Onde Ele está, o sobrenatural está. Onde Ele está, a paz está. Eu estou querendo te dizer, meu irmão, minha irmã, que você já tem a paz que você precisa, que você já tem a solução que você precisa, que você já tem as forças que você precisa, que você já tem o conhecimento que você precisa, que você já tem o céu que você precisa. Você já tem tudo que você precisa, porque você tem Jesus. A sua presença vai contigo no mercado. A sua presença vai contigo no seu trabalho. A sua presença vai contigo na sua casa. A sua presença vai contigo para jogar bola. A sua presença vai contigo no shopping. Então quando você chega a um lugar, o Rei dos Reis chegou também nesse lugar. Então esse lugar é transformado. As pessoas percebem algo diferente. A graça de Deus começa a se manifestar nesse lugar. E aqueles que estão sem esperança começam a ter esperança. Aqueles que estavam sem fé começam a crer que existe um Deus que os ama. Aqueles que estavam sozinhos e prontos para morrer começam a crer que existem motivos para viver. A presença dele te acompanha para onde você for. Pare de ignorar a presença, porque Ele está aqui justamente agora. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém?
Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.